Não estou me referindo à súmula criada pelo Vitor Nunes Leal. Quero ficar no que é o tema da nossa conversa. Ou se eu preciso realmente de continuar sabendo que aquele jurisdicionado que chega 8 vezes com habeas corpus, como foi um dos casos que eu vi ontem, que ele tem o direito que eu tenho que levar para casa e analisar as 8 vezes. No caso da ilusão perdida, é exatamente porque eu sei que a pessoa pede, às vezes, direito que ele tem certeza que ele não tem, apostando em que uma hora muda, vai que ele convence. Esse paciente do habeas corpus que eu vi ontem, que me chegou, como eu disse, já pela 6ª vez que ele entra lá, cada hora ele pede a liberdade contando uma história. Ele já matou gente por sorte, ele já matou por falta de sorte, ele achou a arma, cada hora ele conta um caso. Eu estou imaginando que, se ele não tem dupla personalidade ou múltipla, eu devo ter, porque eu leio toda vez, e toda vez eu nego, e cada hora é uma história. Por outro lado, há casos da maior gravidade que atingem um número grande de pessoas e que não podem ser objeto de simulação. Por exemplo, o caso de direitos fundamentais ou de direitos sociais, que fica extremamente difícil de ser massificado, porque tem que ser cuidado, ainda que repetido caso por caso. Dou exemplo de pedidos de liminares para remédios ou tratamentos. Tem que ser examinado caso por caso. Eu sei que os senhores governadores andam muito aborrecidos com o judiciário e principalmente com o Supremo Tribunal. Não se deixa morrer ninguém para depois perguntar quem paga a conta. Salva e depois pergunta de quem é a responsabilidade direta. E este é um caso por caso. Mas, como eu disse, eu também não tenho ilusões. Há quem peça porque o seu pai está na UTI e não tem como pagar, e há quem peça, como me pediram, em nome do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o direito que ele tem de receber Viagra durante pelo menos até os 80 anos, os próximos anos, porque ele tem direito à felicidade. Portanto, isso está escrito com todas as letras. O que não tem nenhum problema, sabe por quê, Vera? Se tivesse até caído com um dos 9 senhores, não teria problema, mas eu tenho um problema para deferir isso, porque e o princípio da igualdade? Ninguém me garante o direito à felicidade direta para o céu? Não pode ser, também não podem desconsiderar as mulheres desse tanto. A verdade é que é preciso fazer essas separações, e que tudo isso tem uma enorme importância para a gente saber qual é o judiciário que nós temos, qual é o judiciário que nós queremos ter, e qual é o judiciário que nós podemos ter a partir do modelo constitucional. E é por isso que, quando, na década de 90, eu andei para cima e para baixo, acompanhando o ministro Evandro Lins e sendo contra a súmula vinculante, eu temia que os juízes começassem a fazer carimbos, que agora nem são carimbos, são padrões que basta apertar 2 teclas do computador e joga tudo na vala comum. Mas depois cheguei no Supremo e tinha uma determinada empresa, que o ministro Sepúlveda pertence, presidente da primeira turma, que eu componho, já chamava só pelos 3 últimos números. Bastava falar, era empresa tal, que a gente já sabia. E o que acontece de falta de ética no comportamento do advogado? É que o advogado ganha por peça. Então, não tem a menor importância o caso já ter sido resolvido e aquilo roubar. Estou usando a palavra que eu queria usar como advogada criminalista, se eu fosse. Roubava do juiz o tempo que ele devia estar dedicando a uma ação direta, a um caso específico, ao caso deste que precisa de ser analisado ponto por ponto e que não tem semelhança com nenhuma outra. E que não adianta pedir para ele não entrar, como naquele caso, levantei há pouco tempo, ministro, foram, só na gestão de Vossa Excelência, foram 24 mil agravos regimentais em agravos de instrumento. Então, entrava com agravo de instrumento, entrava com recurso extraordinário, matéria infraconstitucional, negava segmento, entrava com agravo de instrumento, negava segmento, entrava com agravo regimental, que ia para a turma, só na primeira turma foram 24 mil agravos da mesma empresa, do mesmo advogado, que só precisa disso, apertar, ter uma boa impressora, claro, e ter um boy para levar isso no Supremo. E agora, com a digitalização, nem disso precisa. Nem o meio ambiente não tem mais problema para ele. Neste quadro,
é preciso saber o que fazer com este tipo de medida, que é um problema de ética da advocacia. Porque o cliente que paga, muitas vezes, é um incauto, que acha que porque entrou, que vai postergar, e, portanto, não vai ser julgado, e, portanto, ele ganha tempo. O tempo que ele ganha é o direito do outro que ele faz perder. E não há milagre para resolver isso. Daí porque, quando Vitor Nunes pensou na súmula, e ainda li essa semana uma fala do Oscar Correia, do ministro Oscar Correia, no recurso extraordinário 108, 400 e alguma coisa, em que ele dizia expressamente: há uma seminormatividade desta súmula que não impede o juiz de, ainda que seja a mesma matéria, no caso concreto, diante da peculiaridade, negar a aplicação. E essa súmula não vincula. E foi essa a tônica do Vitor Nunes, fazer uma revolução para fazer face a uma crise instalada. Como eu disse, eu não falo de crise do judiciário, porque, para mim, o judiciário tem, na sua característica, esta crise permanente. Há duas formas de se ver a palavra crise na ciência política, e que eu acho que se aplica no caso do Poder Judiciário. No mundo inteiro, hoje, se discute crise do Poder Judiciário. Ou crise é o último momento da evolução de um processo, e aí se rompe com um determinado modelo, e a crise é a passagem de um modelo para outro. Isso vale na vida pessoal ou na vida social, na vida política. Quer dizer, eu estou em crise no meu emprego. É porque eu não quero mais ser psicóloga e, portanto, eu preciso de acabar com isso, fazer outro vestibular, fazer outra coisa, partir para outra coisa. Ou a crise é um momento de desequilíbrio para reacomodação às novas necessidades. Quer dizer, na verdade, eu quero ser psicólogo, mas eu não quero mais ser funcionário público, eu prefiro ter o meu próprio consultório, isso leva tempo, eu vou ter que aliciar clientes, e aí eu não sei como fazer isso. Esta passagem é uma crise que tende a se estabilizar com a mesma estrutura, mas com novos contornos. Então, é preciso saber se a crise do Poder Judiciário seria uma passagem, o final de um período. E eu acho que, como na década de 50 se falava na crise do Supremo Tribunal, na década de 60 o Vitor Nunes falou na crise do Supremo Tribunal, na crise dos 80 falava-se na crise que seria do recurso extraordinário, na década de 90 falava-se que era a crise agora dos agravos, e agora nós falamos na crise por causa das reclamações. Então, o Poder Judiciário é em crise. Ele tem que saber que ele vive com crise. Porque a sociedade muda, o direito muda, e o judiciário precisa de adaptar, sendo que o judiciário é uma estrutura velha e que não tem jeito de renovar. Tanto não tem, que nas revoluções do final da década de 20, a Revolução Russa, a Revolução Mexicana, mudaram o legislativo, mas não mudaram o judiciário. Porque não há muitos modelos de judiciário. O pensar agora como é a resposta judicial a estas novas demandas de sociedades de massa, é que é o desafio que se põe, sem perder, primeiro, a liberdade do juiz, que pode verificar no processo, tem de verificar no processo, como é que se faz a justiça material aplicando-se o direito posto. E, de outro lado, garantir a segurança jurídica. Porque eu dou o exemplo de um caso aqui. O desembargador Fernandes Filho, na época, era o presidente